Vida de Qualidade retorna com Ricardo Aderaldo e estávamos falando sobre os passos ou os planejamentos para a gente alcançar as metas. E me surgiu uma dúvida, né? Esse planejamento pessoal, né? Esse planejamento individual, se ele pode ser comparado com o planejamento estratégico que você, talvez aí dono de uma empresa ou que trabalha numa empresa, geralmente é convidado a participar. Olha, vamos participar do planejamento estratégico da nossa empresa para o ano que vai vir. Pode-se dizer que é por aí a coisa, Ricardo? Pode. O trabalho de coach, de um profissional que trabalha com um processo de coaching nas empresas, funciona tanto para indivíduos quanto para organizações sociais, empresas, repartições públicas. O trabalho de alinhamento estratégico de uma empresa, Silnei, funciona mais ou menos dessa forma. Você vai fazer com que todas as pessoas se direcionem todas em direção a um rumo só. Então, todas as pessoas da empresa vão olhar para um norte, vão se direcionar para uma mesma direção para conseguir algum objetivo. Então, o trabalho de coaching numa empresa, exatamente nesse planejamento estratégico, é fazer com que todas as pessoas percebam quais são as ações necessárias para que se chegue naquele objetivo final. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Ou seja, quando eu tenho todas as minhas células se desenvolvendo em função daquela meta que eu estabeleci, aquilo fica muito mais fácil. Por quê, Silnei? É muito comum você estabelecer uma meta para você, eu quero parar de fumar. Na sua mente aquilo está resolvido, mas parece que existe alguma força interna, o seu corpo pede que você volte a fumar. Ou seja, é uma força contrária. A sua mente diz uma coisa, o seu corpo diz uma outra coisa e você não consegue realizar aquilo. O trabalho da programação neurolinguística e do coach é exatamente fazer com que essas duas partes entrem em alinhamento. Que a sua mente imagine e realize alguma coisa, ou seja, quero parar de fumar, e que o seu corpo consiga ter a ação necessária para conseguir concretizar. Seria a temperança, seria exatamente você conseguir integrar as duas partes. Você conseguir fazer com que a sua mente consiga elaborar algo que você queira realizar, que seja atrativo para você, ou seja, parar de fumar vai me trazer benefícios, a minha saúde vai melhorar, eu vou conseguir ter melhor desempenho em uma série de coisas e que o seu corpo realmente consiga trazer as ações necessárias para que você realmente, efetivamente, pare de fumar. Então, a gente pode realmente afirmar, Silnei, que dentro de uma empresa o funcionamento é o mesmo. É fazer com que todas as partes daquele sistema se direcionem em uma mesma direção. Todas as pessoas caminhem no mesmo objetivo. E quando você consegue isso, você consegue realmente uma força muito maior. Você consegue ter muito mais ferramentas, você consegue aproveitar muito melhor os recursos quando você tem todas as pessoas envolvidas ou o seu sistema interno, no caso de alguma ação individual, direcionada. E no caso de empresa, você de repente fixa a meta e traça os patamares até você chegar lá e até mesmo a recompensa, né? Se alcançarmos a meta X, teremos a recompensa Y. Muitas empresas se utilizam disso. Sem dúvida. Existe uma ferramenta do coaching e da programação neurolinguística que se chama alinhamento de níveis neurológicos, que é utilizado tanto para metas pessoais quanto para metas empresariais. Então, o que eles dizem, Silnei? Que a estrutura do ser humano, e aí quando nós levamos essa estrutura para dentro de uma empresa, funciona da mesma forma, porque as empresas são feitas de seres humanos, né? Então, a gente leva essa percepção para que os empresários e para que as equipes consigam entender isso. A primeira etapa dessa estrutura dividida em níveis é o ambiente. Então, ou seja, o que eu preciso mudar naquele ambiente? Então, se eu estou na minha empresa, eu estou me direcionando para uma meta, quero vender mais 20% esse ano. O que eu preciso fazer para que no meu ambiente eu consiga aportar esse resultado? Será que eu preciso ter mais cadeiras? Será que eu preciso mudar o layout da minha empresa? Será que eu preciso mudar a fachada para torná-la mais atrativa? O que eu preciso fazer no meu ambiente? A segunda etapa desse nível neurológico são os comportamentos. Quais são os comportamentos que eu poderia melhorar na minha equipe para que eu consiga atingir a minha meta naquele ambiente que é a minha loja, por exemplo. O terceiro nível são as estratégias, ou seja, quais são as estratégias que eu preciso desenvolver para que eu consiga realizar aqueles comportamentos naqueles ambientes. Então a estratégia funciona mais ou menos como um treinamento, ou seja, quais são as habilidades, quais são as capacidades que eu preciso desenvolver. O quarto nível, acima das estratégias, seriam as crenças. Ou seja, o que a minha equipe precisa acreditar
para que ela consiga desenvolver aquela habilidade, para que ela consiga fazer aquele comportamento naquele ambiente. Então, eu devo desenvolver algumas estratégias, desenvolver algum plano de marketing para que a minha equipe se volte para aquilo que eu estou querendo colocar para eles, para que eles acreditem em mim. E no momento em que eles acreditam em mim, eles são capazes de serem treinados e fazer aqueles novos comportamentos na empresa. Acima das crenças estão as identidades. Ou seja, o que eu preciso reforçar na identidade daquele funcionário para que ele consiga acreditar naquilo que a empresa deseja, para que ele consiga gerar aquela capacidade, para que ele consiga melhorar os seus comportamentos no ambiente da loja. E acima disso, o que nós da programação neurolinguística e do coaching falamos é que existe um nível espiritual, ou seja, que as empresas levem para esse trabalho uma missão maior, que as pessoas se sintam fazendo parte de algo maior. Quando a pessoa se sente fazendo parte de algo maior, ela é capaz de realizar coisas inacreditáveis. Ou seja, se as pessoas não acreditam em nada que seja espiritual, por exemplo, não acreditam em Deus, não tem problema nenhum. O espiritual para a programação neurolinguística podem ser as pessoas que são significativas na sua vida. Ou seja, quando eu alinho o nível espiritual das pessoas dentro de uma organização, eu alinho a identidade dela, ou seja, ela é capaz de acreditar em si mesma, ela é capaz de fazer e ter novas crenças, de ter novas habilidades, de ter novos comportamentos, e aí você consegue um resultado no ambiente. Fica claro, Silnei, essa estratégia? Você falou aí de missão, visão e valores. Exatamente. E hoje é importante, eu tenho acompanhado a evolução de algumas empresas e o conceito de felicidade, hoje você tem visto muito. Você tem visto muito o conceito de felicidade dentro das organizações. A gente fez um programa atrás falando do Butão, que é um país, né, que tem a felicidade interna bruta. Então, isso me alegra, né? Quando você fala do lado espiritual, a felicidade é um conceito universal, e que pega o indivíduo no espírito, né? Para todas as pessoas que eu me relacionei nesse final de ano, eu dizia, feliz 2011. Mas tão simples assim, tão simples e tão abrangente. Se você for feliz em 2011, você vai ter tudo. Tá ótimo. Você vai ter tudo, né? Você vai ter uma boa saúde, você vai ter alegria, você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, né? Você vai ter o todo, você vai ter o todo. A felicidade, ela completa os indivíduos. Então, eu acredito muito nisso. Você estava falando do indivíduo e me ocorreu uma coisa. As promessas. Muitas pessoas lançam mão de promessa para conseguir alguma coisa. Um exemplo assim bastante corriqueiro. Eu vou prometer, se meu filho passar na faculdade, eu prometo não comer chocolate durante um ano. Isso faz com que a pessoa, o fato dela prometer, isso faz com que ela canalize energias para que aquilo aconteça. Vamos dizer assim, pode ser uma muleta, pode ser uma ferramenta utilizada de uma maneira empírica pelas pessoas, pode até estar utilizando aí a neurolinguística sem saber que está utilizando. Pode ser isso ou não? Pode ser isso. Você já ouviu uma crença que as pessoas antigamente tinham, comer manga com leite faz mal? Sim, sem Que essa dúvida. é uma crença antiga, que as pessoas Minha avó realmente... dizia muito isso. Né? Até ver o neto comendo várias vezes. Aí eu acho que ela desistiu de acreditar. Exatamente. Ou seja, foi uma crença que ela teve que renovar. Ou seja, se a pessoa que tem a crença de que manga com leite faz mal, e ela come essa manga com leite, então aquilo vai fazer mal. Porque as nossas crenças, elas são autoexecutáveis. Então, se você acredita em algo, aquilo se realiza. Ou seja, se você acredita naquela promessa que você está fazendo, você realmente vai ter um efeito positivo. Eu não posso afirmar que é somente isso que você vai fazer. Existem ações que são necessárias para que você consiga aquele objetivo. Se a sua promessa é que o seu filho passe no vestibular, então dá uma força para ele estudar um pouquinho mais também, quer dizer, ou seja, alinhe as duas coisas. Alinhe aquilo que você acredita com as ações necessárias que você precisa fazer para aquilo acontecer. Porque senão, Silnei, a pessoa entra um pouco naquele comodismo, de achar, falar assim, não, agora eu vou rezar, e agora eu vou fazer as promessas, eu vou executar as promessas, mas e aí? O que será que eu estou fazendo em direção ao meu objetivo? É importante equilibrar as duas coisas, mas eu posso afirmar para você que as pessoas conseguem muitas coisas através da sua fé, ou seja, daquilo que elas acreditam, porque a mente tem um poder muito grande.
E aí a PNL explica a parte científica disso. A crença da pessoa que vai permitir com que ela acredite se é santo, se é Deus, se é o universo que está trazendo aquilo. A PNL pode dizer que a mente dessa pessoa que acredita naquela meta ou acredita naquela crença da fé, enfim, vai fazer com que ela realmente se realize. Então, nessa linha, talvez assim uma promessa de quero perder 10 quilos e não vou comer chocolate por um ano, seja mais produtiva, né? Sim. Bom, aí só corrigindo você aqui, Silnei, o sistema interno não gosta de perder nada. Então, ao invés de você dizer, eu quero perder 10 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos. Exatamente, é o positivo. É o positivo. É o positivo. Maravilha. Ricardo, você está com um curso programado para o dia 22 de janeiro. E conta pra gente, conta pro pessoal que está em casa, quem porventura estiver assistindo, estiver gostando desse bate-papo e quiser estar alinhado com as suas metas para 2011, eu acho que esse curso vai ser muito produtivo, né, Ricardo? Sem dúvida. No dia 22 de janeiro, das 9 horas até as 18 horas, um dia inteiro, aqui em Americana, vocês vão ter a oportunidade de experimentar essas ferramentas da programação neurolinguística na prática. Mais do que você entender cognitivamente, através do seu pensamento, nós vamos fazer algumas vivências para que você consiga definir o seu rumo. O nome desse seminário é Defina o Seu Rumo, Metas para 2011. Então, tudo aquilo que você programou no final do ano e que você ainda está pensando em realizar nesse ano de 2011, você vai ter a oportunidade de realmente colocar em prática. Você vai trabalhar com as suas crenças, as crenças que são limitantes, o que te limita a conseguir chegar nesse objetivo. Você vai trabalhar com a percepção do seu momento atual, você vai definir aquilo que você quer, ou seja, você vai definir a sua meta, o seu objetivo e você vai fazer diversas dinâmicas e vivências para que você consiga realmente fazer com que o seu corpo entenda a mensagem, entenda exatamente aquilo que você quer e você alinha essas duas polaridades. Você alinha a sua mente ao seu corpo, atraindo aquilo que você quer para a sua vida. Eu vou estar lá. E aqui está o convite do programa Vida de Qualidade para que você se junte a gente e possa, nesse dia 22 de janeiro, estar planejando a tua vida, estar sonhando junto com a gente e buscando ferramentas para poder realizar. Foi um grande prazer iniciar o ano com vocês aí em casa e tanto eu quanto o Ricardo, o nosso entrevistado de hoje, esperamos vocês no próximo programa. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, Silnei. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Vida de Qualidade fica por aqui.